Boa noite, meus irmãos. Estudando o evangelho de hoje, a cada dia tem um evangelho, né? A cada dia tem uma leitura. A nossa Igreja Católica, nós lemos a cada dia uma leitura e uma passagem da Bíblia, e assim a gente faz uma reflexão das leituras das Santas Missas. Já os cultos e a Igreja Evangélica já tem outros padrões, né? Mas como eu falei, aqui nós não estamos pregando nenhuma religião, nós estamos pregando somente o amor de Jesus Cristo e a sua palavra. A sua palavra em várias traduções, várias bíblias, mas é um só sentido. Quero meditar com vocês hoje sobre João, o Evangelho de João, João Evangelista. Assim diz: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não fora assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir, eu vou preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para ir onde vou. E vós conheceis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, a linda frase que todos conhecem: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se me conheceis, também certamente conhecereis meu Pai. Desde agora já conheceis, pois o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus: Há tanto tempo que estou convosco, e não me conheces, Filipe? Aquele que me enviou viu também o Pai. Como, pois, dizes, mostra-nos o Pai? Não credes que estou no Pai, e que o Pai está em mim? A palavra que vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, e que realiza suas próprias obras. Crede-me, estou no Pai, e o Pai em mim, crendo-o ao mesmo por causa destas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. E tudo o que pedires ao Pai em meu nome, vô-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedires em meu nome, vô-lo farei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, como meditar essa passagem de João que é tão rica? No início ele já fala pra gente: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Muitos têm dificuldade de entender por que credes em Deus, crê em mim e o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Na casa de meu pai há muitas moradas. Cada um tem um lugar reservado para aqueles a quem seguiu os passos. Quando ele fala, pois vou preparar-vos um lugar, depois de ir, vou preparar o lugar e voltarei para tomar comigo, para que onde eu estou, também estejais, e onde vós conheceis o caminho para onde ir. Ele quer dizer o caminho para onde ir, que é o caminho aonde que Jesus deixou os seus passos a seguir. A forma como ele ensinou, a forma como ele viveu. Então, esses são os passos, esses são os caminhos. Como tem uma música, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver o que Jesus viveu. E aí vem Tomé e diz: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus responde: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conheceis também, certamente conhecereis o meu Pai. Desde agora, já conheceis, pois o tendes visto. E aí Filipe vai dizer assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha para você ver. Filipe viveu com Jesus 3 anos sendo discípulo dele e viu quantos milagres de Jesus, quantas graças. Um que mais me revolta é Judas, né, que traiu Jesus.
viu Jesus fazer milagres, viu Jesus operar graça, viu Jesus fazer tantos prodígios, e mesmo assim, o que ele fez? Ele traiu Jesus. E aí vem Filipe agora e fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Por que ele queria conhecer o Pai? Ele queria conhecer a divindade total. Ele queria conhecer o alfa, o ômega, o início, o princípio, o fim, aquele que é, o sou que sou, né? Como Deus fala no início em Gênesis, eu sou o que sou, eu sou a palavra, eu sou a vida. Jesus é a obra encarnada do Pai. Jesus é o corpo do Pai. Então, mas Jesus tem um nome, como ele veio representando Deus. É uma forma de entender, tá? Cada um vai entender de uma forma. Então, aquele que me viu, viu também o Pai, pois eles são só um. Como, pois, disse, mostra-nos o Pai, não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim, pois eles são só um? E o Espírito Santo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? No finalzinho a gente vai entender. Não credes que estou no Pai e o Pai está em mim? A palavra que vos digo, não digo de mim mesmo, como se Jesus fosse uma pessoa sozinho e o Pai dele fosse uma outra pessoa. A palavra que vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e que realiza suas próprias obras. Crede-me, estou no Pai e o Pai em mim, crendo-o ao menos por causa dessas obras. Filipe já tinha visto as obras. Não era possível que tinha que ser uma pessoa humana que ia fazer tantos milagres. Aí ele diz: em verdade vos digo, aquele que é pessoa humana que ia fazer tantos milagres. Aí ele diz: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. Então, o corpo de Jesus volta para Deus, se assenta junto de Deus, que é Deus, e assim, tudo o que pedires ao Pai em meu nome. Por quê? Porque Jesus é o corpo. Jesus deu testemunha, Jesus sofreu, Jesus viveu, Jesus mostrou como um homem. Ele venceu, porque ele é divino, mas ele sofreu, ele aguentou as pressões dos homens. Tem uma passagem da Bíblia que me deixa muito emocionado no Evangelho, na paixão de Jesus, que quando ele vira para Pilatos, não sei se é Pilatos ou algum que foi interrogá-lo, quando ele falou: eu fui ao mundo, falei às claras, não houve nada do que eu não tivesse dito que as pessoas não ouviram que eu falei. Aí vem um guarda e dá um tapa na cara de Jesus, e Jesus vira para ele com todo amor e diz: se respondi mal, me dize onde, mas se não respondi, por que me bates? Então, ele foi um homem, ele sofreu, ele sentiu as dores humanas, né? E aí ele fala: em verdade farei as obras maiores ainda que faço. Fará ainda maiores do que essas, pois vou para junto do Pai. E tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu vou-lo farei. Por que as graças são santificadas pelo nome de Jesus? E tem gente que fala: eu falo direto com Deus. Eu confio somente em Deus. O meu Deus é um Deus de amor e não é o Deus de Jesus, porque Jesus não é o Cristo, né? Muitos que não são cristãos não vão falar que Jesus é o Jesus Cristo, mas sim Jesus, o Jesus dos judeus, né? E aí ele fala que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que pedires em meu nome eu vou-lo farei. Então, pessoal, veja bem. Aqui, ele já diz no início: não perturbe o vosso coração. Seguindo o modelo de Jesus, seguindo os caminhos e os passos de Jesus, a gente tem tudo para poder ter uma vida em paz. Tudo para poder vencer as tribulações com manual de instrução, viver as pegadas de Jesus, clamar o nosso coração junto ao Pai e não ser que nem Filipe. Senhor, me mostra então, Pai, que isso já não basta. A gente quer ver coisas extraordinárias e não precisa. O nosso espírito, como ele diz, eis que virá sobre vós o Espírito Santo, em outras passagens tem que Jesus fala, eis que virá sobre vós o Espírito Santo é o quê? São os sentidos, é o amor, é a alma, é o espírito,
né? A nossa alma tem que estar mais enraizada com o Espírito Santo, para nossa alma não ser como as almas, como diz, né? Espírito de porco, né? O espírito, a mente, já está totalmente enraizada em coisas ruins e automaticamente a alma fica uma coisa ruim. Então, que esse dia seja repleto de vontade mesmo de voltar para o Senhor. Que a gente possa sempre ter essa frase nos corações, a Bíblia sempre com essas frases. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando ele diz também, em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que faço, e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai, e tudo o que pedires ao Pai em meu nome eu vos farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que pedires em meu nome, vô-lo farei. Que a graça de Deus e o Espírito Santo nos proteja, e que nos dê uma boa noite, e que a gente possa meditar sobre esse estudo da palavra de hoje, em